Criado em 2013, o Fórum de Empresas de Direitos LGBTQIA+, tem como missão mobilizar cada vez mais em torno do reconhecimento, da promoção e da proteção dos direitos da população LGBTQIA+. Desde 2022, a Minsight é a nova signatária e faz parte de um conjunto com mais de 150 empresas que faz parte desse fórum. Por isso a gente está aqui começando mais um InsightCast especial do mês do orgulho LGBTQIA+. E para isso, para a gente completar esse bate-papo, a gente está aqui com também o nosso apresentador, o Rafael Paiva, que vai me ajudar aqui a comandar esse bate-papo, e também dois convidados especiais. A gente está com a gerente de inovação, a Jaqueline Vitória, e o gerente de pré-vendas, que é o Felipe Barreira, que vai ajudar a gente nesse bate-papo. Boa tarde. Eu sou Josias Ribeiro e a gente seja bem-vindo a esse bate-papo aqui com a gente. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Fazendo a minha autodescrição, primeiro eu sou o Rafael Paiva, como o Josias falou, sou da área de comunicação e endomarketing da Minsight, sou um homem branco, com olhos e cabelos castanhos, e hoje estou vestindo uma blusa branca. Para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, sejam bem-vindos, tá? Sabemos que a informação ela é a chave para a construção de um ambiente respeitoso e inclusivo. E diversas pesquisas mostram que lugares onde a falta de entendimento sobre temas relacionados ao universo LGBT causam ambientes hostis e, de certa forma, desrespeitoso. E pensando nisso, a Minsight lançou um letramento, né, comemoração ao mês do orgulho LGBT, um letramento completo que você consegue acessar pelos nossos canais de comunicação interna e na Open University, um letramento completo sobre todo o significado das siglas de cada letra do movimento LGBTQIA+, a diferença de identidade de gênero, orientação sexual. Então a gente parte do princípio que a partir do momento que nós temos essa informação, que a gente consegue estudar, a gente consegue aplicar e fomentar aí o respeito no dia a dia com a diversidade, aplicando a diversidade no dia a dia com os nossos colegas de trabalho e também na nossa vida pessoal. E como o Josias trouxe, nós temos os convidados Felipe e Jaque. E aí eu começo com você, Fi. E eu queria entender por que esse tema é importante, né, para você. E quais os desafios, né, que você teve que lidar. Imagino que, infelizmente, tivemos muitos desafios, né, ao longo aí da nossa jornada. E eu queria ouvir um pouco da sua história. Por favor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Primeiramente, parabéns aí pela iniciativa. Eu acho que tudo tem um começo e a gente começou no formato certo, né? Trazendo um bate-papo descontraído, de alguma forma um bate-papo que a gente precisa colocar na mesa e falar sobre ele. Primeiramente, Felipe, né? Eu sou um homem branco, de barba, cabelo liso de lado. Hoje estou vestindo um blazer azul com uma camisa branca. E quando a gente fala o porquê da importância, eu carrego dentro do meu convívio, né? Desde o momento em que eu nasci até os dias de hoje. Eu sou filho de nordestino, sou caçula de de mais 2 irmãos, e de uma família cristã. Então, o preconceito ele começou desde o momento dentro da minha casa, né? Onde a todo momento eu tinha que me camuflar e me esconder com medo do preconceito, né? O preconceito sobre a minha orientação, que para mim naquele momento eu precisava atingir ali as expectativas. Tenho 38 anos de idade, então eu venho de uma geração em que o preconceito era muito, muito evidente, muito normal perante a sociedade, né? Desde os momentos de pequeno, onde eu brincava, por exemplo, de casinha com a minha prima, e ela usava dessa artimanha para fazer com que eu lavasse louça para ela. Então ela fazia, vamos dizer, me subornava, né? Por exemplo, você tem que fazer, senão eu vou contar para o seu pai que você é gay. Até mesmo eu vivi nessa vida até os meus 18 anos, quando graças a Deus, eu fui para um mercado de trabalho. E meu primeiro gerente, ele é gay. E ele me vendo nessa situação e me vendo tendo todo esse medo, todo esse preconceito, ele de alguma forma, sem maldade, me acolheu e me orientou em todos os sentidos, né? Então, eu sou muito grato primeiramente a Deus por ter colocado essa pessoa na minha vida,
por ter mostrado para mim que eu sou igual a todos, né? Independente da minha orientação, né? Então, e depois de muita coisa acontecendo, eu fiquei até os meus 18 anos, ninguém sabia, era o famoso armário, né? Eu lembro que na época eu ia até para as baladas. Primeira vez que eu fiquei com um homem, eu ia embora, ia chorando, porque eu não me aceitava, né? Eu falava, mas por quê? Por conta da minha criação, por conta, né, de todos os parâmetros que a sociedade naquele momento empregava. E depois de muito tempo, eu descobri, depois de muitas coisas terem acontecido, eu descobri que meu pai era bissexual. E eu não sabia. Então, hoje eu consigo entender que muitas das ações dele era com medo de que eu sofresse as represálias que ele passou, né? Além disso, por exemplo, quando eu fiz 26 anos, eu fui fazer meu intercâmbio. Até então minha família não sabia de mim, não sabia. Na minha segunda semana, eu conheci meu primeiro namorado. E aí, a todo momento, com quem você tá com o Kieran, o que você tá fazendo, você tá com fulano, sempre com fulano, sempre fulano. E minha mãe, que na época tava até passando uma novela que tinha um cara gay, acho que ela começou a fazer jus às minhas atitudes, e aí ela pegou e eu faço aniversário em novembro, no dia 10 de novembro, minha mãe no dia 11 de novembro. E aí eu me recordo que eu estava numa viagem, nesse período, estava em Amsterdã com meu ex-namorado, e aí ela perguntou, ele tá aí do seu lado? E eu falei, mas ele quem? Ele falou assim, ele tá aí, o seu amigo, né? Porque até hoje ela trata como meu amigo. Ele está aí do seu lado? Eu falei, sim. E ela pegou e falou assim, você tá feliz? Primeiro, por que você não quer voltar pro Brasil? E eu falava, porque aqui eu consigo ser eu. E ela pegou e falou assim, você tá feliz? E eu falei, como eu nunca estive na minha vida. Ela falou assim, então eu estou feliz. Independente de qualquer coisa, eu estou feliz. Meu pai já é falecido há quase 30 anos, mas eu imagino que para ela também deve ter sido muito difícil. Por conta da religião, por conta da falta de informação. Eu acho que quando as pessoas, na minha época, falavam sobre questões de homossexualismo, você já estava correlacionado a você morrer de AIDS, né? O homossexual, a promiscuidade, você já estava ali, já sendo roteirizado para ter esse tipo de problema, né? Ainda mais eu, menino, nunca gostei de jogar futebol, nunca gostei de pinar pipa, e ainda mais novo de 2 irmãos, né? Então os meus irmãos gostavam de tudo isso, e eu não, eu gostava de ficar em casa, né? Eu gostava de ver desenho, às vezes brincar de casinha com a minha prima. Mas eu não queria, de escritório, seja o que for. Mas eu não queria fazer o que as coisas que para eles naquele momento era natural, né, o homem fazer. E eu já não me enquadrava dentro daquele contexto. E no mercado de trabalho, falando um pouquinho, né, sobre o mercado de trabalho, eu sim tive vários momentos em que eu me senti excluído. A primeira empresa que eu trabalhei, ao ponto de que assim, você era gay, você andava somente ou com outros gays ou com mulheres. Não era convidado para almoçar, não era convidado a participar de eventos happy hour, então eu sempre vivia sozinho, né? Porque as pessoas literalmente elas te excluíam. E os grupos eram fechados, as brincadeiras eram bem ruins, né? As brincadeiras eram brincadeiras. Um exemplo, trabalhei numa empresa de tecnologia num projeto, e imagina, uma sala tinha aproximadamente 19 homens, e eu, homem, mas gay, e uma mulher. Então, assim, segunda e terça era futebol e palavras de baixo calão. E o restante dos dias era futebol, futebol, futebol. Então, assim, foi movido e toda a minha trajetória teve parte, sim, de preconceitos e desafios. Infelizmente, essa é uma realidade, né, que muitos passam, né, dentro do universo LGBT. Obrigado, Fih, aí pelo seu depoimento, pela sua história, pra gente conhecer um pouco. E aí eu direciono pra você agora, Jaque, como a sua experiência, né? Por que esse tema é importante? Quais foram os desafios que eu imagino que você tem enfrentado? Olha, é muito difícil. Eu, particularmente, me entendo como um ser único. Então, pra mim, Jaque, a conjuntura de eu estar bem fora da minha vida profissional, ela tá ligada com a minha vida profissional também. Então, eu estou bem como ser humano. Eu me sentir confortável no ambiente de trabalho é essencial para mim. Isso independente de qualquer uma que seja das minhas características. Então, para mim é importante isso. Eu me sentir pertencente e me sentir bem. E isso significa que eu posso falar sobre quem eu sou, posso ser quem eu sou sem sentir esse preconceito. Isso falando da minha vida particular, né?
do porquê é importante pra mim. E tem mais um segundo ponto que acho que eu nem comentei com vocês, mas meu irmão mais novo, ele é gay. E eu me coloco muito nesse lugar de ele sai às vezes e ele quer colocar uma meia rastão e uma saia. Eu tenho pavor de ele encontrar um louco na rua, assim. Eu falo, converso com ele, não usa assim, coloca uma calça por cima, na festa você tira. E eu não quero isso. Então, por que que é importante pra mim trazer essa conversa, esse conhecimento? Porque eu não quero sentir medo por ele, eu não quero sentir medo pelos meus filhos um dia, eu não quero sentir medo por mim. Eu acho que essa pauta ela é extremamente importante em todos os âmbitos que a gente tá, mercado de trabalho ou não. Esqueci de fazer minha autodescrição, desculpa, pessoal. Eu Não, sou, mas não tem problema não, pode fazer agora. eu sou uma mulher branca, de camiseta branca, porque a gente vem em conjunto. Cabelos castanhos e olhos castanhos. Sobre o mercado de trabalho, alguns desafios que eu já tive que para mim foram impactantes, né? Eu lembro que quando eu tava entrando no mercado de trabalho, 18 anos, que acho que quando a gente tá com os maiores hormônios à flor da pele, a gente tá começando a se entender, principalmente na parte de sexualidade, né? Eu tava no final de um relacionamento, alguma coisa assim. E eu lembro que tinha conhecido uma menina e eu tinha achado ela perfeita, assim, encantadora. E tava ouvindo uma conversa com uma diretora que tinha, e ela falou, ai, porque eu tenho uma amiga que ela é ex-bissexual, mas ela casou com uma mulher, agora ela é lésbica. E eu lembro que pra mim aquilo era uma verdade. Eu falei, poxa, então será que agora eu sou lésbica? Porque eu namorava um menino, então eu era o hétero. Agora eu sou lésbica. E pra mim foi uma confusão enorme. Então, essa falta de informação que existe no mundo corporativo também, que nas conversas do corredor acabam aparecendo, pra mim foi muito marcante. Eu sempre luto pelo conhecimento, como que a gente propaga conhecimento, porque é essencial. Aí tiveram outros casos também. Inclusive, eu saí de uma empresa, um dos motivos foi por causa disso, que no Dia das Mulheres, eu queria muito trazer à mesa, a gente ia fazer um painel, assim, eu queria muito trazer uma mulher trans à mesa, pra gente conversar e entender que problemas ela, como mulher trans, teve. E aí não me deixaram, falaram que mulher trans não era mulher, e batiam nessa tecla, e eu falei, poxa, mas uma mulher trans não é uma mulher, não é um homem, uma mulher trans é uma mulher trans, tá bom, mas a gente não pode ouvir a história dela? Não é uma mulher cis, realmente, não é uma mulher cis mesmo, assim como uma mulher preta não é uma mulher branca. Cada uma tem a sua vivência, cada uma tem a sua história. Por que que a gente não pode falar de diferentes vivências? E eu fiquei extremamente magoada, sabe? Triste de ter tanto. Ai, mas não é o lugar para falar sobre isso. Gente, como não é o lugar? A gente trabalha, a gente tá 1/3 da nossa vida, 8 horas. Eu passo 16 horas acordada no dia, metade da minha vida acordada no trabalho. Se eu não posso ser eu no trabalho, eu vou ser eu aonde? Então, pra mim não fez sentido nenhum. E aí foi quando eu optei em mudar de empresa. Mas bom, acho que é isso. Queria saber de vocês. Jaque, obrigado aí também pela sua história e foi o que você reforçou, né? A importância aí do letramento, né? Do conhecimento para a gente poder fomentar aí o respeito no dia a dia. É curioso, né, que as histórias, elas acabam se cruzando e sendo muito parecidas. Quando você estava falando, Fih, até me emocionei aqui porque eu me identifiquei muito com a sua história, né? Eu tenho 34 anos, acho que a nossa diferença é pouca, né? Então, praticamente nós somos da mesma geração. Também sou filho caçula de 3 homens, né? Com pais também religiosos, meus 2 irmãos mais velhos são héteros. E aí a gente cresce naquele meio onde você se vê imposto a seguir determinados padrões, né? E aí a gente começa a se questionar por que que eu não gosto daquele mesmo tipo de brincadeira que o meu irmão gosta? Por que que eu me identifico mais com a minha prima naquele tipo de brincadeira? Por que que eu fico mais à vontade assim? E aí, determinada fase da vida, você acaba se culpando por você perceber que você é diferente. E aí entra a parte do acolhimento, né? A importância do acolhimento, principalmente da família. E aí a gente vai avançando, né? De fase aí na vida, entra a parte da escola, que eu acho que para muitos LGBTs é um período muito difícil. Acredito que hoje a realidade esteja um pouco diferente do que da nossa época, né? Então, antigamente era muito difícil você ser LGBT no ensino médio, então, onde na educação física, se você não gostava de jogar bola, já te olhavam torto. Então, se você se identificava com um outro tipo de atividade,
você se olhava e só tinha você de menino. Não que isso fosse um problema, mas dentro ali, né, do panorama, digamos assim. Então você era o diferente, né? Você não estava dentro dos padrões. E aí que entra também, como eu comentei, o acolhimento, onde você busca, né? Então, quando você não tem isso, infelizmente muitas pessoas não encontram isso dentro da própria casa, né? E aí você acaba buscando isso na rua, com seus amigos, e aí entra o mercado de trabalho, e aí você vai criando cascas para você se defender, vem gatilhos, né, do que você passou na infância, mas eu acredito que hoje, estar aqui, de peito aberto, conduzindo um podcast com o tema do mês do orgulho LGBT, para mim, é uma conquista. Poder falar, né? Poder falar abertamente, né? Sem tabus, tendo essa oportunidade que a Minsight nos concedeu para tocar esse projeto, eu acredito que é um passo muito importante, assim, pessoalmente e profissionalmente, porque é o primeiro local, que é meu primeiro emprego de fato, assim, não que seja o meu primeiro emprego, já passei por vários locais, mas é o primeiro local de trabalho que eu trago a minha vida pessoal como parte de mim. Foi o que você falou já, que não tem como separar, né, o pessoal do profissional. Eu sou o Rafael, eu sou gay, no trabalho ou em casa. Então, assim, faz parte, né, do que a gente é. Então, acredito que esse ponto é muito importante. E aí, volto aqui pro meu parceiro de bancada, Josias, com você. É isso. Então, eu sou o Josias, sou um homem branco, né? Olhos castanhos. E eu tô com blusa branca, barba, bigode, um tom preto. É isso. Mas é engraçado, assim, que escutando a vivência de vocês, e as histórias realmente, elas acabam se cruzando, e ao mesmo tempo que elas são muito parecidas, cada um tem uma particularidade, no sentido que, quando a gente fala, pra mim, eu sou a vovozinha dessa mesa, né? Então são 44 anos, se a gente for comparar aí a história de vocês, a gente tem uma história até um pouco mais evoluída, vamos dizer assim, porque na minha época, né, a gente tinha a questão do ismo, né? Então a gente tinha o homossexualismo, a gente tinha o transexualismo, o lesbianismo, que era uma patologia, né? A gente tinha a questão onde o ser gay, ele era considerado uma doença e se é uma doença, é uma possibilidade de ser tratado, né? Doença, cara. Você consegue tratar de alguma forma, né? Então, e aí eu lembro, né, da minha época, quando eu comecei a entender que existia uma diferença, né, dos seus amigos, porque a maioria dos meus amigos sempre foram héteros, de jogar futebol, e aí você tá num meio onde é tudo muito natural, né, o processo que você tem que seguir. Eu lembro que quando eu comecei a perceber e comecei a querer me entender, eu falei, não, para eu ter certeza, eu preciso beijar um outro homem, né? E para que isso acontecesse, eu pensei, aonde é que eu vou para que isso aconteça, né? Não vou poder ir na pracinha de casa. Então eu comecei a procurar onde é que tinha possibilidades, né? Que na época a gente tinha as baladas dos entendidos, né? Porque essa palavra de gay, GLS, LGBTQI é uma coisa, né? Vamos dizer assim, nova. Então a gente tinha, antigamente eram os entendidos, e aí tinham os simpatizantes, né? Que eram os héteros que não batiam na gente, né? E aí eu acabei indo para uma balada, mas eu demorei 5 finais de semana que eu não entrava, né? Então eu ficava ali pro lado de fora e ficava, eu entro ou não entro, e eu fui embora 5 vezes porque eu ficava com receio de entrar e falar, alguém vai me ver que eu entrei aqui dentro. Até que eu acabei entrando, e aí a gente passa por todo aquele processo de se reconhecer, de entender, e aí vem a parte de família. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, porque eu não tive problema dentro de casa. Embora isso a gente sabe que não é uma realidade, né? Muitos são expulsos de casa, tem a questão do preconceito, principalmente no período de escola, que as pessoas acabam desistindo, né? Então, por isso que a gente também tem uma deficiência de pessoas que não conseguem terminar os estudos. E aí, a gente acaba tendo que ter um olhar diferente também. Quando a gente fala de diversidade, é também a equidade da gente tentar também dar possibilidade para essas pessoas, né? Porque a gente está falando de gay e lésbica, que são principalmente pessoas que conseguem esconder quem são. Mas quando a gente fala de uma pessoa trans, a gente está falando de uma pessoa que não consegue esconder porque está além da cabeça, né? Tá no corpo, do que se gosta de usar.
de que se entende como gente, né? Então, por exemplo, eu que faço parte do processo de recrutamento e seleção, quando a gente fala de uma mulher trans buscar uma oportunidade de emprego, a gente está falando de uma dificuldade de pelo menos mais de 40% de diferença das outras pessoas, né? Então, se a gente falar de uma mulher trans, negra, então a gente aumenta mais ainda essa porcentagem. Se a gente falar de uma mulher trans, negra e periférica, então a gente aumenta, sobe isso para 80%. Então a desigualdade é, assim, assustadora. E a importância que é a gente perceber até nessa mesa mesmo o como a luta ela vem trazendo benefícios, né? Então você, Josi, há 20 anos atrás, que estava nos seus 20 e poucos anos, cara, quão mais difícil não foi pra você e como você não tinha mais medo da sociedade em si, né? E isso Sim. vem aliviando. A gente estava até conversando mais cedo, pô, você vai numa escola, você consegue ver casais jovens que dão as mãos e isso é lindo. Sim, não, eu fiquei impressionado lindo. porque eu fui fazer na verdade eu fui convidado para fazer uma palestra de empregabilidade, né? E aí eu fui falar com pessoas assim que tinham 16, 17 anos, e eu vi pessoas, né, casais de mão dada assistindo a palestra, né? Casais de 16, 17 anos, que na minha época isso era realmente, eu não conseguia sonhar que isso um dia iria acontecer, né? Então, óbvio que a gente ainda tem muitas coisas ainda para se melhorar em questão de respeito, mas a gente está caminhando, né? E a gente está, principalmente assim, quando a gente está falando de um podcast, dentro, né, um podcast empresarial, a gente está tendo uma possibilidade de falar sobre a diversidade, principalmente da diversidade LGBTQIA+. Então isso já, para mim, pensando em toda a estrutura e toda a história de trabalho que eu já tive, isso para mim está sendo surreal. E parando pra pensar, tem muitos pais que vão estar escutando a gente aqui. Tem pais que em casa devem ter filhos passando por isso. E o quão difícil não deve ser para um pai também entender e suportar e saber como dar esse suporte. Vocês, nós tivemos a sorte de ter pais incríveis que nos ajudaram e isso ajudou a chegar onde estamos, né? Quem não consegue ter esse apoio da família, dificilmente consegue um emprego, porque sair de casa não tem base, não tem estrutura. Então tem que recomeçar do zero. Exatamente. É muito forte pensar nisso. Então, fico muito feliz que a gente esteja tendo essa conversa e que a gente possa ajudar mais ainda as próximas gerações. Eu escuto muito, assim, de corredores, já ouvi de muitas lideranças, diretores falando, não, mas se fala muito desse tema, parece que está surgindo mais pessoa LGBT. Como se não tivesse. E aí a gente está transformando mais LGBTs, pessoas em LGBTs. E, gente, não, sempre estiveram, elas só não podiam ser quem elas eram, elas só não conseguiam nem se entender, tinham vergonha, tinham essa repressão de não poder ser quem é. Seu pai, por exemplo, Fê, você estava contando, poxa, viveu uma vida sem poder ser quem ele era aqui. E além disso, depois que eu fiquei sabendo que quando ele tinha, vamos colocar aí, uma queda com outros homens, minha família tirava e mudava de lugar. Então, isso eu fui descobrir depois que ele faleceu, depois de ter me assumido, depois de ter voltado, depois de tudo. Então, eu acho que no fundo, eu não discrimino tanto eu não fico tão nervoso com a discriminação dele. Eu acho que era medo de eu passar o que ele passou. Complicado. Mas assim, falando um pouquinho de números, a gente sabe também que assim, hoje em dia, né, as empresas elas estão tendo um olhar mais assim para a diversidade. Até mesmo a gente teve recente um relatório da assessoria da McKinsey, onde 36% é comprovado que existe um lucro maior em cima disso. 36% das empresas que investem em diversidade, quando ela tem essa diversidade de etnia, cultural, de gênero, né? E justamente por você ser uma pessoa que está dentro da área de inovação, como você vê essa importância de uma empresa que investe na diversidade, nessa transformação de aceitação de que realmente essas pessoas existem, né? E que elas consomem? A conta é muito simples na minha cabeça, Josi. Se você tem metade, falando população brasileira, tá? 12% da população brasileira é autodeclarada LGBT pelo IBGE. A gente tem mais de metade mulheres, mais de metade pretos e pardos. Se você coloca no conselho das empresas só pessoas, homens brancos, cis, héteros, como que você atinge o resto da população? Você não sabe como eles consomem, como eles vendem, o que eles têm interesse. Você pode até contratar uma pessoa ou outra, mas a estratégia da empresa, ela não é feita para atingir esse público.
Então você não consegue atingir. A inovação, ela precisa, a empresa, a estratégia da empresa, ela precisa envolver todas essas pessoas. Você precisa ter uma representatividade. E governo, a mesma coisa. Não sei quando a gente pode entrar no tema de governo, mas tem uma deputada trans que é a primeira vez que eu vejo pautas trans no... Érica Hilton. Érica, eu amo ela. Sou fofo. Bom, é a primeira vez que eu vejo pautas desse tema sendo levadas, sabe, pelo governo. E por que estão sendo levadas? Porque ela é uma mulher trans, porque ela sabe, porque ela passou, porque ela vê a importância disso. Então, você ter essas pessoas em lugares de poder, onde elas conseguem fazer alguma coisa pela população delas, a representatividade delas, é absurdo, é incrível o que eles conseguem construir. E tem mais um ponto também. Nós somos uma consultoria. Nós, Minsight, nós vendemos horas de pessoas que estão ali atuando nos clientes, né? Como que a gente vai ter um bom profissional se ele não tá bem, se ele não se sente acolhido, se ele não consegue performar no seu melhor? Eu, particularmente, quando eu tô mal, é muito difícil. Tem dias que a gente tá mal que a gente não consegue atuar. Se você tem que se esconder todos os dias, se você nunca pode ser você mesmo, como que você fica bem? É muito difícil. Então, esse acolhimento, ele é necessário para nós, como consultoria, para sobreviver também. E do outro lado, a gente tem os clientes. Os clientes, eles entendem que esse mercado está mudando e, digo, nossos principais clientes. Tem gerentes trans, tem gerentes bi, tem gerentes lésbicas. Se a gente coloca um profissional nosso que não sabe se comunicar, que vergonha que a gente passa. Tem cliente que fecha contrato. Sim. E tão certíssimos. Se eu, no lugar do cliente, um contratado meu trata mal um funcionário meu, gente, pra mim isso daí é motivo ou você troca ou você sai da minha empresa. Porque eu tenho minhas políticas, né? Então é extremamente importante para que a gente consiga se manter no mercado que tenha esse olhar da atualização. E uma coisa que você disse também, que é quando a gente tem alguém na liderança, né, que entende e consegue fazer essa comunicação. Eu lembro de uma situação, mas que aí a gente vai para um outro público, mas que quando a gente está falando de diversidade, a gente acaba entrando também, de um exemplo de uma loja, e onde ela colocava todos os manequins dela, todos os manequins, eles tinham um tom pro negro, e é engraçado que era uma loja que todos os vendedores eram brancos, mas toda vez que eu passava na frente da loja, a gente tinha praticamente 90% das pessoas que estavam lá dentro negros. Mas eu nunca me toquei o porquê disso, né? Até que eu estava com uma amiga minha negra, e aí toda vez que ela passava na frente dessa loja, ela ficava encantada com os vestidos, né? E eu comentei com ela, eu falei, nossa, você vê que aqueles manequins, eles são todos de tons escuros? E ela falou, é por isso que toda vez que eu passo na frente dessa loja, eu quero comprar alguma coisa, porque parece que eu estou nele, eles me representam na hora que eu passo, eu já consigo ver, eu não preciso nem experimentar, eu compro e vou embora. Que é uma parte da representatividade que a gente fala, é você saber se comunicar com todos os públicos que você quer atingir. E aí faz muita diferença, e até a questão de você ter lucro maior, porque você acaba atingindo 100% das pessoas, você acaba falando com todo mundo, né? Exato, e a diversidade, ela vem muito desse lugar de, se só homens brancos estão escolhendo os manequins, você acha que eles vão pensar na pele da pessoa preta que não se vê no vestido? Não se vê, não pensa, porque não é a realidade dele, não é a dor dele. Então é importante a gente ter diversidade nos times, é importante a gente colocar diferentes cabeças para pensar nesse tema. Essencial. Mas E essa questão de representatividade, para mim, é tudo, assim. Eu nunca vi uma mulher bissexual declarada como CEO de uma empresa. Vi poucas mulheres lésbicas. Então, será que eu consigo chegar nesse lugar? Será que eu consigo estar lá? Eu me questiono às vezes. Não pela minha capacidade, mas será que as portas não começam a se fechar? Será que você não tem que esconder quem você é? Isso pra mim é horrível. Eu luto muito pra essas conversas, pra esse tipo de ambiente existir, porque eu quero um dia chegar lá. Porque eu quero que meninas como minha sobrinha, que tem 7 anos, olhem e falam, nossa, talvez se um dia eu quiser, se eu me entender como uma mulher bi, eu consigo chegar, porque olha, minha tia tá lá. Tal qual minha sobrinha olha e sempre quis trabalhar com moda, mas quando ela descobriu que eu era engenheira, ela falou, nossa, talvez eu possa ser engenheira, talvez eu possa estudar matemática. Então, essa representatividade é essencial para as novas gerações.
Faz parte. Sim, sim, já que você tocou num ponto muito importante, né? Essa parte do letramento e também de você preparar os colaboradores para lidar com o mercado, né? Justamente porque hoje a gente tem uma diversidade em outras empresas e isso acaba preparando o profissional para atender e saber lidar com diversos tipos de situações, né? E aí, uma dos compromissos, né, da Minsight como signatária do Fórum de Empresas e Direitos LGBT é promover, de fato, um ambiente respeitoso e seguro, né, e saudável para pessoas LGBTQIA+. E, Fih, dentro das nossas conversas, e também no seu depoimento de hoje, você nos trouxe que em diversos locais, infelizmente, você passou por situações desconfortáveis onde você não se sentia confortável e seguro, né? E aí, agora eu jogo a conversa para cá. E aqui na Minsight, como que foi, como que é? Como que você se sente como pessoa LGBT aqui na Minsight? Legal a pergunta. Cara, é o seguinte, eu acho que a gente trouxe essa palavra várias vezes aqui no bate-papo, acolhedor, né? Eu me senti acolhido. Eu acho que um ponto principal que eu sempre observei aqui dentro da Minsight vamos observar primeiro o profissional, né? O que o Felipe, o que a Jaqueline ou qualquer outra pessoa fora daqui, é fora daqui. A orientação sexual dele não interfere em absolutamente nada da rotina dele. Então eu me senti muito acolhido, seja para minha liderança, desde a nível de presidência, quando às vezes a gente está em happy hour, o presidente junto, ou até mesmo os meus diretores, minha atual diretora, a gente conversa abertamente, né? Onde no passado eu sempre colocava a minha namorada. Hoje eu consigo falar o meu namorado, né? E para algumas pessoas, às vezes, né? Nossa, né? Falando, mas assim, para mim é meu namorado e eu não vou deixar de falar o meu namorado. Então, eu acho que aqui dentro da Minsight, desde o primeiro dia que eu cheguei, eu fui muito bem acolhido. Né? Nunca ninguém chegou em mim com um cunho assim, você é gay? Não, nunca ninguém me questionou. Pelo contrário, eu que falava. E não só falava, como brincava. Brincava comigo mesmo, de uma forma descontraída. Acabava eu mesmo, abre aspas, me zoando ali pra a gente... Descontraído. O que o gay gosta de ser caricata, né? O gay gosta de ser caricato, o gay gosta de... E é bem legal, porque assim, até nos happy hours que a gente tem, o pessoal fala, cara, você tem que ir, né? Porque eu falo, mas eu sou o bobo da corte, né? Mas não é, porque, cara, eu sou eu saio daquele gelo, né? Eu saio daquela coisa mecânica e faço a galera se interagir e acabo sendo o RP ali, Relações Públicas, já pego amizade com todo mundo. Seu jeitinho. Já pego amizade com todo mundo. Então, na verdade, eu faço isso porque eu consigo me sentir à vontade. Né? Eu não consigo, eu não sei não sei robô. Né? Graças a Deus eu nunca precisei passar nada do que a Jaque passou, de ter que sair de uma companhia por conta disso, a não ser o contrato, que era um contrato temporário, que já existia começo, meio e fim. Mas o acolhimento aqui na Minsight, eu acho que todo mundo, desde a liderança até o respeito que a gente tem no site, sabe? Dos banheiros, é muito tranquilo, sabe? É muito tranquilo. Um comentário que eu ia falar em relação a isso, eu também me sinto muito acolhida, tá? Eu acho muito louco que, pra mim, a utopia de você chegar na liberdade de ser LGBT é você não ter que falar sobre isso. Sim. É você não se importar. Exato. E eu juro por Deus, eu sinto isso das minhas duas lideranças, do country manager e do diretor de IA, o Florido. Cara, eles não poderiam ligar menos. Eles realmente não se importam. E pra mim isso é a perfeição. Não ter que pensar se isso vai incomodar alguém, sabe? Tipo, isso é uma coisa sua. Não é uma pauta, né, Não Jaque? é uma pauta, é seu. Você vai me entregar o que você tem que entregar. Se você é nortista, eu sou de Rondônia, se você é nortista, mulher, branca, LGBT, eu não ligo. Eu só quero que você me entregue. Isso pra mim é perfeito. Você só não tem que se importar com isso. Exato. Nossa, me traz uma felicidade muito grande de poder ser quem eu sou e só existir.
É Eu o, só quero existir. é o acolhimento, né, gente? Eu acho que Faz a diferença, né? Independente do local, se for empresa, principalmente, local de trabalho, mas qualquer local que você esteja, que você se sinta acolhido, onde você possa ser você mesmo, você acaba ficando mais à vontade, né? E estar no local de empresa, onde a gente passa a maioria do nosso dia, né? Uhum. Mesmo, né? E a gente sabe que é necessário ter esse ambiente aí seguro e confortável, né? E muito bom nos sentir assim na Insight. É o não ter medo de ser ferido, não ter medo disso ser algo. Nossa, de verdade, eu acho sensacional. E é importante essa percepção que vocês estão comentando agora, porque inclusive um dos dados já que você trouxe, né, a questão de 12% da população brasileira se considera LGBTQIA+, o último censo que a gente fez na empresa, 11% das pessoas se declararam LGBTQIA+, então quer dizer que a gente está ali caminhando, pelo menos a gente está ali bem próximo dos Pra dados, quem né? não tinha nada no passado, né? Se a gente Os fizesse essa armários. Não, se a gente fizesse essa pesquisa pelo menos aí uns 2, 3 ou até 5 anos atrás, talvez caia para zero, né? Tipo, a gente teria 0%. Mas até existia, mas acho que as pessoas tinham medo, né, de falar. Mas naquela época, mesmo Medo que de se fosse na preconceito. declaração, ia colocar aqui não. Então, as pessoas têm medo, e isso também parte do lugar de falta de representatividade. E uma das questões também que a gente tem da pesquisa da GPTW é que 95% das pessoas também se sentem acolhidas, né, no ambiente de trabalho aqui da Minsight. Isso também é muito positivo, né? Então, quando a gente está conversando com vocês dois, os nossos convidados, a gente pelo menos está na nossa meta de 100% aí. É um número bacana. E aí também, Rafa, conta pra gente também um pouco das novidades que a gente tem aí referente à comunicação, que a gente sabe que uma comunicação assim mais diversa e assertiva, ela acaba ajudando também a fazer esse ambiente mais confortável. O que você tem aí pra Com gente? certeza, Josi. Como você citou, a gente também aplicou uma pesquisa para as ações de comunicação interna e endomarketing, né? E aí 95% das pessoas que responderam, elas declararam que se sentem representadas na diversidade, na comunicação da empresa. Então, o que é importante e essencial, né? Utilizar diversas imagens, de fato, diversidade de cores, de raça, de gênero, nas nossas comunicações, né, nos nossos layouts, nos nossos comunicados internos, materiais externos. Isso eu acho que é o básico, né? Mas não ficar só no papel. E por não ficar só no papel, por isso que nós da Minsight esse mês, né, contamos com diversas ações aí em celebração ao mês do orgulho. Uma delas é o nosso podcast, nosso Minsightcast especial, mês do orgulho LGBT, que vocês estão conferindo. Nós também tivemos sorteios de livros relacionados ao tema, justamente para reforçar a parte da educação, do letramento. O próprio letramento que eu citei no início, que é um material incrível, completo, e que, assim, não é aquela coisa que você vai ficar, eu tenho que aprender isso, porque, não, é necessário você aprender, até para você fomentar o respeito e entender, né? A partir do momento que você entende daquele assunto, você começa a falar com propriedade. Além disso, também tivemos a distribuição dos cordões coloridos, né, em celebração ao mês LGBT. E também divulgamos um book de conteúdo com diversas indicações de livros, de séries, de filmes, reforçando aí a importância, né, do conteúdo, de trazer possibilidades para o pessoal, até mesmo, né, para quem do público LGBT que não, às vezes, acaba não entendendo de certa forma as siglas, e às vezes a gente acaba cometendo gafe e é normal, mas o importante é você saber, né, ter a consciência que você precisa aprender e não replicar. Então, essas foram as ações, né, desse mês, Josias, aí, e complementando com o nosso Insightcast especial, que infelizmente está chegando ao fim. Passou muito rápido, foi muito, muito, muito legal mesmo. O papo tava bom. Muito, gente. Foi rápido. Foi muito rápido. E aí, antes da gente encerrar, né, eu queria que vocês, nossos convidados especiais, deixassem uma mensagem para quem está nos ouvindo. E também, se vocês puderem citar algum tipo de ação que vocês gostariam que a Minsight implementasse, o que vocês acham necessário relacionados ao tema. Se você puder começar, por favor, Jaque. Claro. Primeiro eu queria agradecer, eu acho que foi uma conversa incrível. Espero que não pare por aqui, eu espero que a gente tenha outras conversas parecidas. Eu acho que a estratégia aqui foi justamente mostrar que existem lideranças LGBTs na empresa, então vocês trouxeram 2 gerentes. E eu acho que isso é importantíssimo porque é a representatividade que a gente tanto falou,
Mas eu queria muito saber que vocês vão trazer mulheres pretas, lésbicas, pessoas trans, porque são vivências completamente diferentes das nossas. A gente tem uma vivência muito privilegiada, e enfim, a gente chegou nessa conclusão. Então, a gente quer ouvir mais histórias, a gente quer ouvir outras pessoas. E juntos a gente vai crescendo nesse tema, eu tenho certeza. Mas como mensagem, eu queria deixar uma frase, eu até anotei para não esquecer, que eu gosto muito, que é: a diversidade é para convidar para a festa, a inclusão é chamar para dançar. Não adianta a gente contratar infinitas pessoas LGBTs, pessoas pretas, mulheres, se a gente não souber como incluir essas pessoas. A gente contratar por contratar e deixar no canto da mesa e não ouvir, não adianta. A gente precisa ser letrado, a gente precisa saber como atingir essas pessoas e como ouvi-las, como dar oportunidade a elas. E aí, eu posso falar que as lideranças têm um papel muito importante, volto nisso em breve, mas todos nós, como funcionários, precisamos nos enxergar e falar: o que eu estou fazendo em prol dessa causa? Como que eu posso ajudar? Como que eu posso ser mais acolhedor? Como que eu posso estudar para ser um colega de trabalho melhor, sabe? E aí, o papel das lideranças, ela vem muito nesse lugar de ser inspirador. A liderança, eu, como liderança, não acho que eu tenho a possibilidade de errar. Porque eu tenho que mostrar, liderar pelo exemplo. Eu preciso saber o que eu tô falando, eu preciso estudar, que seja de fim de semana, e ler um livro, sabe? Sobre racismo, tem um livro da Djamila que eu adoro, que é o Pequeno Manual Antirracista, que não é uma pauta que eu domino, mas eu fui estudar para conseguir falar um pouco sobre e tentar quebrar esses meus vieses. Então é isso, eu acho que todo mundo deveria fazer o seu papel e as lideranças principalmente deveriam trabalhar para conseguir quebrar um pouco esse estigma e serem a liderança que as pessoas precisam que elas sejam. Perfeito. Show, Jaque. Bom, eu acho que o estar aqui, né, é muito importante. A gente já está indo no caminho certo, né? Esse papo, trazer, acho que a Jaque pontuou muito bem a questão da liderança. Eu acho que é fundamental a liderança estar presente, a liderança estar observando, a liderança acolher, né? E não apenas uma simples contratação e colocar no canto da mesa, como a Jaque mesmo colocou, né? Eu também indicaria um livro que no momento dessa minha aceitação minha comigo mesmo foi muito importante, que é o Terceiro Travesseiro, que me ajudou bastante. Eu acho que ao direcionamento, a se identificar, a você não se sentir ou excluído, a você não se sentir o que não pertence àquele grupo de pessoas, né? Então me ajudou muito. Eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que a gente tem bastante coisa, isso não só aqui dentro da companhia, eu acho nível mundo, há muita coisa a melhorar. Só um ponto que, quando eu fui e tive meu primeiro namorado, eu entrei na casa dele, ele já me apresentou como um primeiro namorado, e como namorado, aquilo pra mim foi, nossa, meu Deus, olha, todo mundo me olhou como uma pessoa normal. Então, acho que... E você é normal, pelo amor de Deus. Exato, porque nós somos pessoas normais, mas a gente é criado a entender que nós não somos. Exato, mas Exatamente. na minha cabeça, naquele momento, eu ainda vivia num... É chocante. É chocante. É chocante. E aqui no Brasil, eu falava, nossa, gente, como eles são evoluídos, né? Porque ele é uma pessoa de lá, é inglês. E eu falava, gente, como eles são evoluídos, né? E eu falava, e aqui eu tinha medo de respirar e minha mãe soar que eu poderia ser gay e minha mãe ter um chilique do meu lado. Enfim, gente, mas novamente, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa, parabéns aos organizadores da iniciativa. É muito bom, né? Dá um pouquinho de medo, mas é muito bom falar da gente, trazer esse assunto tão polêmico. Só gratidão. Com certeza. Pessoal, antes do Josias puxar aqui nosso encerramento, eu também quero fazer um agradecimento especial à Juliana Caldeira, que tocou esse projeto com o maior cuidado, com o maior carinho, e aí ela foi super atenciosa desde o momento do convite. Ju, muito obrigado mesmo, viu? Parabéns, Ju. Aliados como esses fazem total a diferença. Com certeza. E eu tô chorando também, Ju. Vocês não estão vendo, mas a Ju tá chorando e eu tô junto, porque vocês não têm noção da importância que é a gente poder estar aqui, a gente poder existir do jeito que a gente é e poder falar sobre isso. E ter pessoas tão queridas levando essa pauta, sério. Muitíssimo obrigado a vocês dois. Gratidão. Bom, gente, então agora a gente vai encerrar o nosso Insightcast, mês do orgulho, e quero agradecer muito aos nossos convidados, Jaqueline, Felipe. Obrigado muito, assim, agradeço muito, principalmente para vocês trazerem um pouco da vivência de vocês,
da vida pessoal de vocês, dessa emoção que contagiou com certeza quem está assistindo. Quero agradecer também aqui meu amigo aqui de mesa, apresentador, o Rafael, e principalmente as pessoas que ficaram até o final ouvindo as nossas histórias. Espero que todo mundo que seja também, que faça parte da causa, se sinta um pouco representado. Como você disse, a gente é só uma pequena porcentagem de uma sopa de letras que nós temos aí, mas que já é um início para que a gente consiga construir outras pautas e que a gente consiga falar de outras coisas, tá? Rafa? Pessoal, muito obrigado, viu? Jaque, Fi, Josias. Foi um tema muito importante. Quero agradecer a todos que nos acompanharam, que participaram. E eu deixo o convite, né, para vocês acompanharem as nossas ações aí durante o ano, as nossas ações de diversidade. Esse foi o primeiro Insightcast com esse tema, mas a ideia é que a gente possa trazer cada vez mais temas relacionados à diversidade e que todos se sintam aí acolhidos dentro do ambiente. A gente, só completar, a gente agradeceu a Ju, mas acho que teve toda uma preparação ali da galera de RH se mobilizando e fazendo isso acontecer. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado, Ali. A todo mundo que participou, nem que seja doando horas, ajudando a organizar, a montar, a imprimir. Foi muito importante. Muito obrigado. É isso. Então Obrigado, tá bom. pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.